Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Houve um ataque a Sevastopol, o relato é que viram um míssil cair e atingir algum lugar ali. Não temos informações ainda sobre o que teria sido atingido ali em Sevastopol neste momento. Mas também teve ataque russo contra a Ucrânia essa noite com vários drones Shahid, mais uma vez visando pistas de pouso aqui na Ucrânia, né? Um ponto que o pessoal levantou nos comentários do último vídeo que eu mencionei sobre isso e que faz sentido é justamente os russos estão querendo destruir as pistas de pouso que os ucranianos têm, porque os F-16 são notoriamente requerem pista de pouso boa. Eles não aceitam levantar voo de pista de pouso com muito entulho, com muito lixo. O lixo pode ser sugado pelos motores com mais facilidade. Os jatos soviéticos, que os ucranianos usam hoje em dia, são mais permissivos para isso. Tem mecanismos para isso, né? Então faz sentido isso daí. Teve um ataque com vários drones Shahid, a maior parte foi derrubada, mas sempre tem um ou outro que atinge os alvos aqui, né? Tivemos também uma grande explosão aqui em Volgogrado. Volgogrado, essa cidade russa aqui perto, é muito similar ao que teve ontem aqui em Krasnodar, uma unidade militar que de repente explodiu tudo, o depósito de munição explodiu. Estão dizendo que foi um drone ucraniano, mas pode ter sido também sabotagem. O fato é que é o segundo caso em poucos dias, é pouco provável que seja acidente ou coincidência, né? Aqui em Krasnodar ontem explodiu uma grande unidade militar e de ontem para hoje outra aqui em Volgogrado. Volgogrado, para quem não sabe, é a antiga Leningrado, né, que foi alvo de um cerco na Segunda Guerra Mundial, uma dificuldade muito grande, onde os nazistas quase conseguiram tomar a cidade e daí tomar toda a Rússia, mas no final das contas os soviéticos conseguiram fazer a contraofensiva aqui na época, né? Bom, em termos de linha de frente, temos poucas informações de mudanças. Aqui no sul, os ucranianos continuam mantendo a cabeça de ponte em Krink e expandindo outras cabeças de ponte aqui na margem esquerda do rio Dnipro, mas não teve nenhum avanço nisso, né? Aqui também em Orihiv também não tivemos nenhuma novidade, continuam as batalhas por aqui. Houve uma tentativa russa de fazer um ataque aqui em Starolinivka, em direção a Urozhaine ou Staromayorsk, né? Mas também foi totalmente destruída pelos ucranianos, os russos não conseguiram avançar. Nessa região aqui, vocês lembram, os russos controlam Starolinivka e os ucranianos controlam Staromayorsk, na parte aqui de cima. Os russos tentaram um contra-ataque aqui, tentaram um ataque para tomar essas posições e não conseguiram. E também em Avdiivka teve mais tentativa russa de avanço aqui. Eles avançaram principalmente para o norte, talvez numa tentativa de expandir essa zona aqui de contato com os ucranianos. Eles têm tentado sempre tomar Stepov, mas aqui os ucranianos estão bem guarnecidos, né? Não conseguem fazer isso. Então talvez eles estejam tentando vir aqui mais para o norte, talvez tentar Novobar-Mutivka ou alguma entrada por aqui na região de campo aberto aqui, né? Mas de qualquer forma não conseguiram nenhum avanço e perderam muita gente. O David Cameron, recém-empossado ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, visitou Kiev, está em Kiev hoje, falando com Zelensky, e a outra boa notícia que a gente teve foi que a Ucrânia iniciou a produção em massa da versão ucraniana dos drones Shahid 136, né? Ou seja, os mesmos drones que os russos conseguem usar para atingir essas coisas aqui na Ucrânia, também os ucranianos vão produzir. A expectativa deles é de produzir algumas dúzias por mês desse drone, né? Ainda é muito menos do que os russos estão fazendo, mas é um começo dessa produção em série aqui na Ucrânia. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por Tiro Bombril da Tela, Real é Shitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias para a gente falar aqui lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando que hoje eu viajo daqui a pouquinho e até dia 19, quando eu volto aqui para o Rio, eu vou estar viajando, vou a São Paulo.
Hoje eu falo no podcast Critique às 19h30. De São Paulo eu vou para Florianópolis para dar uma palestra lá no Anarcópolis no dia 18 e depois volto para cá no dia 19. Então nesses dias os vídeos vão estar um pouquinho mais curtos, um pouquinho mais simplificados por conta da viagem, tá? Bom, falando aqui sobre o ocorrido, teve um grande ataque russo com drone Shahid. Essa noite foram 18 drones Shahid 136 russos, 16 dos quais foram destruídos pelas defesas antiaéreas, mas 2 atingiram seus alvos, e também a defesa antiaérea derrubou um único Ra-59. Mas teve outros mísseis que foram lançados também, tá? Houve S-300 em direção a Kharkiv, e houve um caso muito triste aqui na cidade de Selidov. Selidov é essa cidade aqui perto de Avdiivka. Selidov é uma cidade da retaguarda, não tem nenhuma importância estratégica ou militar, mas os russos fizeram ontem um ataque com mísseis aqui e conseguiram atingir um prédio civil, pessoas morreram, 2 pessoas morreram, e teve mais um monte de gente ferida, estão procurando ainda gente no entulho lá, uma coisa muito triste isso, né? Um prédio de 4 andares residencial totalmente destruído. Enfim, agora, a maior parte do Shahid, mais uma vez, como a gente falou alguns dias atrás, visou pistas de pouso, né? E muita gente comentou no meu vídeo, nos comentários, falando que é justamente pelos F-16. Os F-16 ainda não chegaram na Ucrânia, mas um problema que a Ucrânia tem é justamente, um problema que ela tem com os F-16 é que os F-16 são mais exigentes em termos de pista de pouso, de base aérea. Os jatos soviéticos eles foram feitos para trabalhar em pistas muito ruins, com lixo e coisa e tal. Principalmente eles têm funções para tampar a entrada de ar das turbinas dos motores principais em baixa, enquanto está levantando o voo, né? E depois eles podem abrir e usar isso, o ar entrar totalmente. Os americanos não têm essa preocupação, porque as pistas de pouso são melhores por lá. Então eles não têm essa proteção contra lixo na pista de pouso. Tem uma longa thread aqui do pessoal discutindo como é que os jatos modernos trabalham em pistas com sujeira, né? E aí eles explicam aqui que os soviéticos têm vantagem nisso. Tá vendo que eles conseguem fechar a entrada de ar. Então quando eles estão levantando o voo, se levantar alguma poeira, levantar alguma coisa na pista de pouso, não tem problema, não vai danificar o motor. E nesse momento o avião não precisa de tanto motor assim também, porque está pousando ou está levantando o voo. Agora, depois lá em cima, eles abrem esse negócio e não tem mais o problema. Os ocidentais, não. Os ocidentais, principalmente o F-16, eles têm a possibilidade de... Esse aqui não é um F-16, tá? Estão exemplificando com outro avião aqui. Mas tem a possibilidade de chupar lixo, né? E isso certamente prejudica o motor do avião. Então requer pistas de pouso limpinhas, bonitinhas. Então provavelmente é isso. Os russos estão tentando danificar o máximo de pistas de pouso ucranianas para dificultar os ucranianos usarem os F-16, né? Não vão conseguir, certamente os ucranianos sabem disso, têm planos para isso, vão dar um jeito de resolver esse problema. Bom, mas os russos atacaram a Ucrânia também atacou a Rússia ontem, né? Volgograd, a região de Volgograd, que é justamente aqui, não é uma área que entre diretamente nessa batalha, porque está mais para a retaguarda aqui, né, na Rússia, mas é relativamente perto da Ucrânia. Tem algumas bases aéreas aqui que são muito importantes, que são usadas sim na guerra, e ontem os ucranianos atingiram um depósito de munição em um quartel ali, né? Aqui fala apenas que um fogo começou na unidade militar depois que alguma coisa explodiu durante a noite. Aqui tem a imagem, dá para ver que é uma imagem de um momento anterior, em que dá para ver muita explosão de munição, tá vendo? Explosão secundária de munição. E o que eles estão dizendo é que foi sim um ataque ucraniano com drone nessa região aqui, né? Então foi na base militar de Volgogrado e o pessoal ali está reportando essas explosões e a munição explodindo ali na região. Lembrando que ontem a gente já teve uma ação desse tipo aqui em Krasnodar, né? Krasnodar, a mesma coisa. Uma unidade militar russa que teve explosão, explodiu um monte de munição nessa região, né? Aqui uma mensagem de um Telegram russo falando aqui que parentes de militares que estão servindo nessa unidade lá de Volgogrado, onde o incêndio aconteceu hoje, dizem que a comunicação está cortada. As pessoas não conseguem falar com seus familiares e nós temos um sobrinho nessa parte
disse a moradora, né? E agora a gente não consegue entrar em contato com ninguém. Eles deveriam sair, ele deveria sair essa noite, e só descobrimos agora que aconteceu a coisa, não sabemos se tem vítimas ou não. Isso disse a avó do rapaz que mora em Volgogrado, né? Não, desculpa. A avó do rapaz mora em Volgogrado e talvez ele tenha ido para lá, mas não chegou lá. Estamos apenas esperando, né? Ou seja, está o pessoal lá apavorado com essa explosão ali em Volgogrado. E teve também explosões reportadas em Sevastopol, né? Se você olhar aqui, Sevastopol, aqui na Crimeia, os ucranianos têm atacado com uma certa frequência aqui. A gente não tem informações sobre o que foi atingido, mas segundo dizem as pessoas, foi um míssil e o míssil atingiu alguma coisa. Então essa é a informação que a gente tem, mas não sabemos ainda o que foi atingido aqui, né? O que as forças especiais ucranianas liberaram foi um vídeo mostrando a preparação deles para esses ataques que eles fizeram no território lá da Crimeia, né? Eles já fizeram vários ataques ali na Crimeia, já desembarcaram em várias posições na Crimeia e estou mostrando aqui a preparação deles para isso. É lógico, isso daqui provavelmente pode ter sido uma preparação para algo que já aconteceu, mas pode igualmente indicar preparação para alguma ação que eles vão fazer mais adiante, novamente ali na Crimeia, né? Bom, ontem a gente falou que um Su-25 teria sido destruído próximo de Avdiivka, né? E hoje a gente tem a imagem, ou quase a imagem, dá para ver aqui bem no cantinho aqui da tela, a explosão do avião lá atrás, não tem nada a ver com esse guindaste aqui na frente, é só que por acaso a câmera estava ligada para lá e pegou o avião explodindo lá atrás, o Su-25, destruído pelos ucranianos ali, né? No total, como a gente falou ontem, 8 aviões Su-25 já foram destruídos ali em Avdiivka. E Avdiivka hoje está quente, tá? Teve mais um monte de morte lá, um monte de coisa. Bom, falando sobre a linha de frente, sobre aqui a região de Kherson, a margem esquerda do rio Dnipro, os russos tentaram um grande avanço ontem, não conseguiram, como a gente falou, conseguiram retomar a floresta, mas mesmo a base próxima aqui da floresta, a parte da floresta mais próxima da cidade, continua com os ucranianos, tá? E a ocupação ucraniana continua crescendo aqui na região. Até o Reporting from Ukraine falou isso no vídeo dele de hoje, que de fato os russos conseguiram retomar algumas posições aqui na floresta, porque os ucranianos já estavam aqui pertinho da estrada já, mas não conseguiram retomar o mais importante, que são essas posições defensivas, bem no início da floresta, que protegem a cidade em si, né? Então eles tentaram avançar com tanques, tentaram avançar com um monte de coisa aqui, acabaram todos eles sendo destruídos e tendo pouco resultado, né? E aí ele fala que aquele ataque que a gente viu ontem, lembra que eu mostrei para vocês que chegaram alguns caminhões e o pessoal estava usando a casa como um depósito de munição, um posto de comando russo ali. Ele levanta esse caso que, segundo ele, isso daqui já eram o pessoal que veio depois para tentar repor as mortes no ataque e foram todos destruídos também nos ataques ontem dos ucranianos, né? Infelizmente, eu não posso mostrar essa imagem, mas aqui tem um grupo de russos da infantaria que mortos ali em algum ponto da margem esquerda. Aqui outro caso também, aqui, não está traduzindo aqui, de vez em quando o Twitter não traduz as coisas, mas a tradução aqui é que justamente também é um grupo de russos mortos ali na margem esquerda do rio Dnipro. E aqui tem uma coisa que dá para mostrar pelo menos alguma coisa, né? O pessoal, foi um tanque russo destruído por um drone AFP também ali perto de Krink. O pessoal mostrando ali a destruição, o drone parado depois de ser atacado pelo drone FPV, né? Bom, e aqui é um ataque justamente ali na região de Starolinivka, né? Aqui, ó, os russos tentaram atacar as posições da 58ª Brigada Ucraniana, que está ali em Staromayorsk, e o resultado foi um bocado de equipamento russo destruído, um monte de russos que acabaram morrendo nessa história, né? Segundo informações, a 58ª Brigada está aqui em Staromayorsk, então seria um ataque a partir daqui em direção a norte. Eu não sei, eu tinha a impressão que a 58ª estava em Bakhmut, mas a verdade é que a gente não sabe exatamente onde é que ela está, né? De qualquer forma, o fato é que os russos tentaram uma contraofensiva ali
e acabaram sendo totalmente destruídos ali na região, né? Bom, teve um avanço ucraniano aqui na região de Sumy, que é próximo de Toretsk. Aqui, ó, entre Avdiivka está aqui, Bakhmut está aqui em cima, Toretsk está aqui. É uma área da linha de frente que está relativamente estável, né? Os russos não conseguiram avançar muito, mas aqui perto desse vilarejo de Sumy, aqui, ó, os russos tinham avançado alguma coisa aqui em relação à linha do armistício de 2015, e os ucranianos retomaram uma parte aqui dessa região. Aqui retomaram, parece que justamente mais uma montanha de rejeito, né? E a coisa que tem significativa nisso daqui é que é mais um pedaço do território pré-invasão de fevereiro de 2022 que os ucranianos retomam, né? A linha do armistício passa aqui, ó, essa linha vermelha mais forte aqui nesse mapa, e os ucranianos avançaram aqui nessa região aqui, né? Ou seja, é uma boa testar essas defesas russas aqui, porque eventualmente os russos não estavam imaginando ter que se defender nessa região. A região está bastante estável há bastante tempo, então é sempre uma boa tentativa ver aqui, de repente, se tiver fraca a defesa aqui, aproveitar a entrada, né? Lembra, essa guerra não começou em 2022, ela começou em 2014. Os russos chegaram a invadir aqui toda essa região de Donetsk, Kramatorsk, que estava com os russos, Sloviansk, que estava com os russos. Os ucranianos, em 2014, retomaram toda essa área aqui, e, diga-se de passagem, iriam retomar tudo, iriam expulsar os russos daqui em 2014. Aí a comunidade internacional ficou nessa de, não, vamos parar com a guerra, vamos fazer a paz, e não sei o que lá, vamos assinar um armistício. Aí assinaram um armistício de 2015, chamado Acordo de Minsk, que é essa linha vermelha aqui, ó, que só serviu para os russos prepararem o resto da invasão, né? Se arrumarem, criarem posições defensivas e coisa e tal. Então é bem significativo que os ucranianos tenham conseguido aqui na região de Sumy reconquistar coisas pré-2022. O Estado-Maior ucraniano reporta que os ataques russos continuam ao longo de toda a linha de frente. Os russos estão fazendo um puxão aí, um empurrão grande para tentar avançar. E em Avdiivka e Marinka principalmente, né? Estão tentando com muita força avançar aqui. Marinka fica mais aqui para baixo, Marinka aqui, e Avdiivka aqui, né? Avdiivka, como a gente falou, os russos fizeram um movimento agora em direção ao norte, aqui eles avançaram, ou tentaram avançar em direção ao norte. Pode ser que estejam pensando em tomar Novobarmutivka aqui, ou entrar em alguma posição por aqui. O fato é que eles tentaram tomar Stepov e não conseguiram, estão tentando mais para cima aqui, né? Mais uma grande ação russa aqui na região, mas que felizmente não teve muito sucesso não. Tem mais imagem aqui de um monte de coisa sendo destruída dos russos de ontem para hoje, né? E de fato as estatísticas aqui são impressionantes, olha só. 1.330 soldados russos mortos de ontem para hoje, né? Uma quantidade realmente muito grande de soldados. Eu acho que é a segunda maior desde o início da guerra. E também aqui, ó, números de lançadores de foguete, 8 a mais destruídos de ontem para hoje, 36 sistemas de artilharia, 17 mais 11, aqui dá 28 blindados no total aqui destruídos, né? Teve muito russo destruído de ontem para hoje, né? E para você ter ideia do desespero dos russos com perda de blindados aqui, ó, um dos blindados destruídos de ontem para hoje foi um BMP-1U, que é um veículo blindado de apoio à infantaria muito antigo da era soviética. Os russos capturaram um desses caras durante a Guerra da Geórgia, em 2008, e ele é usado como para exibição em um museu. Ele estava literalmente em um museu, os russos tiraram para botar na linha de frente e acabaram perdendo a peça de museu deles ali, né? E o David D está levantando aqui que já fazem alguns dias, talvez semanas, que a gente não ouve falar de K-52 na linha de frente. Ou seja, de fato, aquele ataque ucraniano ali em Berislav, que destruiu os helicópteros, aí já tem algumas semanas isso, de fato incapacitou a Rússia de fazer ataques com helicópteros, não estão sendo usados mais na linha de frente, o que é uma excelente notícia para os ucranianos. É menos uma arma que os russos têm ali que dava vantagem para eles ali na linha de frente, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um assunto muito interessante que a gente não tem falado aqui, que é a questão do ban à exportação de ferramentas mecânicas, né?
Ferramentas mecânicas, torno mecânico, ferramentas para se usar em torno mecânico, esse tipo de coisa é uma coisa muito importante. Na verdade, toda a indústria depende disso, e a Alemanha é a grande fabricante mundial desse tipo de equipamento. A Rússia usa muito desses tornos mecânicos, dessas ferramentas russas, né, ferramentas para construção pesada e coisa e tal. E já tem algumas vedações, algumas sanções nesse sentido, mas pouca coisa. Parece que eles estão preparando agora um pacote mais pesado de sanções nessa área, né? É aquilo que eu falo para vocês, sanções funcionam assim mesmo, elas têm que ir aumentando ao longo do tempo, justamente para... não é sancionar tudo de uma vez só, porque senão o país fala, já estou tudo sancionado mesmo, que se foda, né? Mas ir aumentando as sanções com o tempo, que vai dificultando ainda mais a operação da indústria lá na Rússia, né? E isso é um fator importante, porque a Rússia até tem ferramentas dela, ela produz isso também, ela já foi uma grande produtora de ferramentas mecânicas, né? Mas é aquele negócio, a tecnologia, né, o desenvolvimento mais moderno na Alemanha, acaba que as ferramentas russas são muito piores, são muito mais antigas do que as alemãs. Então a Rússia ficaria numa posição muito defasada nesse aspecto, né? E ele também menciona aqui a questão que a gente já falou no vídeo de ontem, de que a Dinamarca vai começar a inspecionar e potencialmente bloquear navios russos de óleo ali nos estreitos da Dinamarca, justamente alegando a questão de não ter seguro, né? E por falar em seguradoras, o governo ucraniano conseguiu um acordo com seguradoras internacionais que vai permitir que exista uma cobertura, né, de seguro para os barcos que fizerem o corredor ali para pegar grãos lá em Odessa. Então isso resolve um grande problema, que era o risco dos navios entrarem ali e serem atingidos por alguma coisa russa. A gente já sabe, né? Os russos já não dominam mais o Mar Negro, mas podem lançar mísseis, podem fazer alguma gracinha, jogar uma mina. Enfim, resolvido esse problema também. A Rússia está fazendo uma grande campanha na Crimeia para mudança de sobrenome, né? Porque existem sobrenomes lá que eles consideram que são claramente sobrenomes ucranianos. A maior parte das pessoas da Crimeia tem sobrenomes ucranianos, e aí eles estão fazendo a campanha para mudar o sobrenome para sobrenome que soa russo. É a velha tática do Império Russo, depois da União Soviética e agora da Rússia novamente, de querer fazer uma aculturação forçada do povo, né? Fingir que o povo é russo mudando o sobrenome. Aqui, por exemplo, eles dão um exemplo aqui do Halushko, que é um sobrenome ucraniano, e eles querem que mude para Glushkova, que seria o equivalente russo desse sobrenome, né? É um absurdo isso daí. Estão avisando que vai haver uma grande campanha de opinião pública contra a Ucrânia nos próximos dias, certamente visando a questão da aprovação do pacote de ajuda lá nos Estados Unidos, né? Como já o pessoal já avisou, vão discutir lá na Câmara Americana, depois do dia 23 de novembro, o pacote de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan. E daí os russos já estão preparando uma grande campanha de desinformação, podem se preparar para isso aí, que vai ter muita mentira russa, né? Bom, e o David Cameron, o primeiro-ministro, na verdade ele já foi primeiro-ministro inglês, hoje em dia ele é o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, e ele esteve com o Zelensky lá em Kiev hoje, justamente para discutir a cooperação entre a Inglaterra e a Ucrânia. A Inglaterra, dos países ocidentais, foi o primeiro que se prontificou a ajudar e coisa e tal, realmente tem sido um parceiro muito leal, né? De todos os países foi a Polônia foi a primeira que ajudou a Ucrânia, mas dos ocidentais aqui da Europa Ocidental foi a Inglaterra, e realmente tem mantido essa ajuda. Que bom que ele tá conversando lá, esperamos que venham mais novidades daqui, né? E outra notícia muito interessante, a Ucrânia anunciou que já está produzindo o Shahid ucraniano em série, né? Veja, a Ucrânia já tinha produzido alguns desenhos de drones inspirados no Shahid, como por exemplo o Beaver, mas o Beaver é de desenho ucraniano, ele é inspirado no Shahid, mas é de desenho ucraniano. E agora eles decidiram fazer uma cópia mesmo do Shahid na Ucrânia, para aproveitar peças que já existem no mercado. Aparentemente tem tanta gente produzindo esse drone que ficou fácil achar peça para ele. Então parece que já estão produzindo dúzias de drones desses por mês. Essa é a visão deles. E excelente, tomara que consiga uma produção significativa, né? A gente sabe também que os russos também estão produzindo com muita vontade esse drone Shahid, tem usado com muita força isso daí e tem se mostrado efetivo. Por mais que você destrua 16 de 18, como eles são muito baratinhos, né, vale a pena você usar isso e acabar causando danos lá no inimigo, né? Muito mais barato que um míssil ou que um drone mais completo.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.